Olá! Você deve ter notado que o termo transição energética tem ganhado cada vez mais espaço na mídia. Mas afinal, o que é transição energética e como essa transição pode ocorrer? A transição energética global é um processo estrutural de substituição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por fontes de baixa emissão de carbono, visando mitigar os impactos das mudanças climáticas. Para que essa transição seja possível, é necessário insumos para a produção de novas tecnologias. Uma matéria-prima importante são os minerais, que podem ser classificados como estratégicos ou críticos. Os minerais estratégicos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, apresentando reservas significativas e potencial de produção e aplicações em setores de importância tecnológica e comercial. Os minerais críticos também são considerados um recurso essencial para a economia, mas sua característica fundamental é o alto risco de interrupção ou restrição do seu fornecimento. Dentre os minérios estratégicos e críticos para a transição energética estão os conjuntos de elementos que ocorrem associados nas jazidas minerais denominados como terras raras, compostos por 17 elementos químicos com propriedades físico-químicas semelhantes. Neste grupo, destacamos o neodímio e o disprósio. Esses minerais são indispensáveis em tecnologias limpas, que contribuem com a descarbonização global, como motores elétricos e aerogeradores. Assim, o Brasil tem uma oportunidade única nesse cenário de transição, porque em seu território estão localizadas algumas das maiores reservas de terras raras do mundo. Para garantir que essa transição ocorra de maneira social e ambientalmente responsável, é necessário percorrer o ciclo de vida desde o berço, que é considerado o ponto geográfico onde se localizam as reservas minerais, até o portão, uma referência ao ponto em que ocorre a fabricação dos ímãs permanentes utilizados em motores elétricos e aerogeradores. O que faz um carro elétrico se mover ou uma turbina eólica gerar energia por meio da captação do vento? Um componente essencial que está dentro dos motores e geradores, que usa uma tecnologia denominada motor síncrono de ímã permanente, ou simplesmente PMSM, um motor que transforma energia elétrica em movimento, e em alguns casos faz o inverso, gerando eletricidade, graças a materiais magnéticos avançados. O coração do PMSM é o ímã permanente, formado por uma liga de neodímio, ferro e boro. Essa é a composição elementar do ímã, ou seja, o conjunto de elementos químicos que o compõem. A combinação desses elementos cria campos magnéticos fortes, resistentes à desmagnetização e com altíssima densidade de fluxo magnético. Os ímãs usados nesses motores dependem de dois minerais estratégicos, o neodímio e o disprósio, que pertencem ao grupo das terras raras, sendo que mais de 70% da produção mundial vem da China. Isso torna a cadeia de suprimentos para a fabricação de produtos que dependem desses elementos concentrada e vulnerável, porque o controle de um único país sobre as etapas de processamento confere-lhe poder desproporcional para controlar a oferta global. O Brasil tem alguns dos maiores depósitos de terras raras do mundo, aparece em terceiro lugar com 23% das reservas desse mineral. E mesmo com esses números, países como China, Estados Unidos e Austrália lideram os processos de extração e beneficiamento de terras raras, devido ao custo e à complexidade dessas etapas. E a demanda só vai aumentar. Estima-se que o consumo global de terras raras possa ultrapassar 1 milhão de toneladas até 2050. A primeira etapa é a extração mineral. Depois, o minério segue para a britagem e moagem, em que as rochas são quebradas e transformadas em um pó fino. Após isso, ocorre a separação magnética e a flotação, onde os minerais de interesse são isolados. Em seguida, é feita uma etapa química, onde os concentrados passam por diversos processos até alcançarem o resultado final: óxidos de terras raras. A partir da produção desses óxidos, diversas etapas passam a estruturar a cadeia produtiva dos ímãs permanentes. Na cadeia de fornecedores, os óxidos seguem para empresas responsáveis por utilizar a metalurgia para combinar os elementos purificados de terras raras com outros metais, para criar ligas como a neodímio, ferro e boro, além de incluir o fornecimento de máquinas, equipamentos e serviços para produção na cadeia principal. Depois que as ligas metálicas são produzidas, elas podem ser transformadas em ímãs permanentes por meio de outros processos industriais, dentro da cadeia principal, sendo o último deles a magnetização, que é responsável por conferir a característica magnética ao produto final. Na cadeia auxiliar entram os serviços que dão suporte aos processos principais da cadeia produtiva, fornecendo logística, transporte, informações, conhecimento, inovação, recursos financeiros e instrumentos de regulação.
Ao longo do ciclo de vida do neodímio e do disprósio na produção de ímãs permanentes, diferentes etapas podem causar impactos ambientais negativos. Nessa perspectiva, abordar a composição virtual torna-se relevante. Ela é o conjunto de todos os materiais e energia utilizados no ciclo de vida do produto, desde a extração mineral até a fase de produção e destinação final, que não integram a composição física e química final do componente, mas que podem impactar negativamente o ambiente, os ecossistemas e todos os seres que vivem nele, como no processo de extração mineral, que ocorre a remoção da vegetação e do solo e o uso excessivo de água, ocasionando a degradação da paisagem e perda de biodiversidade, além de emissão de poeira, que gera poluição atmosférica, afetando trabalhadores e comunidades eventualmente localizadas na área de influência da área de mineração. Já durante o beneficiamento, muitos elementos de terras raras magnéticos, como o neodímio e o disprósio, estão associados a elementos como tório e urânio, que são radioativos, o que exige cuidados adicionais com o descarte ambientalmente seguro dos rejeitos. As terras raras impulsionam o futuro da energia limpa, mas ainda é necessário a atuação dos instrumentos de gestão ambiental para controlar os impactos causados pelos processos industriais que utilizam esses elementos. O Acordo de Paris, por exemplo, é um tratado internacional que tem como objetivo reduzir a emissão de gases de efeito estufa, fortalecendo a demanda por tecnologias de baixa emissão. No Brasil, diferentes leis determinam o controle dos impactos da cadeia produtiva do neodímio e disprósio, entre outros elementos das terras raras, como a resolução da Agência Nacional de Mineração número 13 de 2019, que determina a segurança das barragens que contêm rejeitos do beneficiamento, enquanto resoluções do Ministério de Minas e Energia número 2 de 2021 e decretos ligados ao Prominerais Estratégicos estabelecem um conjunto de regras e procedimentos para acompanhar todo o ciclo das atividades minerárias estratégicas para o país, como a extração das terras raras. Nesse vídeo, vimos o que é transição energética e a importância dos minerais para que essa transição seja possível. Percorremos o ciclo de vida do neodímio e do disprósio na produção de ímãs permanentes, desde a extração dos elementos de terras raras até finalmente estarem prontos para compor os motores que impulsionam veículos elétricos e turbinas eólicas. Também foi exposto que, apesar de essenciais para a transição energética global, o processo de extração mineral, beneficiamento e utilização em processos de fabricação que utilizam terras raras acarretam impactos ambientais negativos, e por isso os instrumentos de gestão ambiental são de extrema importância para o controle dos impactos. Obrigado por assistir!